Há 100 anos, no dia 21 de janeiro de 1924, morreu o líder da Revolução Russa Vladimir Lenin, que deixou uma profunda marca na história da Rússia e determinou em grande medida os rumos do mundo no século XX. Ao liderar os bolcheviques na revolução que derrubou o czarismo na Rússia, Lenin deu início à primeira experiência de um Estado socialista no mundo. Apesar de ter ficado pouco tempo no poder, se comparado aos seus sucessores como Stalin e Brezhnev, Lenin é o principal símbolo da experiência soviética. Esse legado, no entanto, divide opiniões na Rússia de hoje, sobretudo por parte do governo russo, que evita celebrar os feitos da Revolução. O tema da Revolução não é exatamente um tema que o governo russo queira levantar, queira celebrar. Ao contrário, muito diferente do que ocorre no dia da vitória, que é uma data celebradíssima. Inclusive, esse tema é lembrado ao longo de todo o ano da vitória na Segunda Guerra. A Revolução não, isso ficou muito claro no centenário da Revolução, quando as comemorações foram muito modestas, quando uma ideia de união da Rússia hoje, de brancos e vermelhos, uma Rússia unificada após esse momento divisório que foi a Revolução Russa. O historiador brasileiro, que mora há mais de 10 anos em Moscou, observa que, mesmo muito presente na memória histórica na Rússia, o papel de Lenin muitas vezes é ofuscado pela importância de Stalin na vitória da Segunda Guerra Mundial. E sobre Lenin, particularmente, paradoxalmente, é uma figura pouco lembrada, né? Por que eu digo paradoxalmente? Porque nas ruas da Rússia você ainda encontra muitas imagens de Lenin, muitos monumentos no metrô de Moscou, ao contrário de Stalin, cujas imagens foram removidas todas na década de 60. Porém, Stalin é muito lembrado por causa do seu papel na vitória da Segunda Guerra Mundial, e Lenin é muito pouco discutido, muito pouco lembrado. Muitas vezes ele é colocado como uma figura anti-Rússia, né, pelo seu papel no internacionalismo, pelo seu papel desmontando o Império Russo e o chauvinismo russo. Ele é colocado como essa figura anti-russa, e o seu legado é muito menos discutido e às vezes até mais atacado do que o legado de Stalin na Rússia hoje. O que é inegável é que as políticas adotadas por Lenin no início do século XX na União Soviética exercem influência até hoje. Foi Lenin, por exemplo, que defendeu a autonomia da Ucrânia como república integrante da União Soviética. Às vésperas do início da guerra da Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin fez um pronunciamento em que colocou em xeque o fato de que a Ucrânia é um Estado independente, acusando Lenin de ter separado o país vizinho da Rússia. Это исторический факт. Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами. Putin guardou palavras bastante duras para Lenin em seu discurso quando do início da invasão da Ucrânia, e ele tem razão em atribuir as fronteiras contemporâneas da Ucrânia a Lenin, não apenas a ele, mas de fato os principais traços dessa Ucrânia que hoje a gente conhece como Ucrânia foram desenhados ali no período da Revolução, da Guerra Civil, enfim, após a vitória dos bolcheviques. E isso vale para várias das ex-repúblicas soviéticas que antes eram províncias do Império Russo e cuja fronteira que nós conhecemos foi delineada ali por Lenin. O corpo embalsamado de Lenin está em um mausoléu na Praça Vermelha desde 1930, mas nas últimas décadas aconteceram vários movimentos e discussões para retirar os restos mortais de lá, um tema controverso na sociedade russa. Os liberais na Rússia, aqueles que questionam o legado soviético e, enfim, até certo ponto tentam promover uma revisão da história da União Soviética, são aqueles que protagonizam o movimento para retirar Lenin do mausoléu, enfim, fechar o mausoléu, até mesmo toda a necrópole do Kremlin. Porém, inclusive para utilizar termos que o Putin utilizou, enterrar Lenin seria enterrar o sonho de várias gerações ainda vivas da União Soviética. Então, por esse lado, há uma parte das autoridades que busca não tocar nesse tema.
mas um movimento real, por enquanto, de retirar o mausoléu ainda não nos concretizou, apesar de que me parece que é apenas uma questão de tempo.